Vão entrando, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. A gente vai só esperar o nosso palestrante chegar e aí a gente já começa. Galera, se alguém souber como é que grava a live, por favor, deixa aí, porque tem professores que querem assistir depois dessa live e não podem agora, então eu também sou meio leiga com as coisas do Instagram. E aí, se vocês souberem, por favor, deixem aí como é que se faz. Muito obrigada. Você que me disse aí, muito obrigada. Bom, gente, enquanto o nosso palestrante não chega, eu acho que cabe uma apresentação aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Julia Zaki. Eu sou estudante do segundo ano de meio ambiente do curso de meio ambiente integrado ao ensino médio, né? Da ETEC Martins de Siero. E é isso aí, para quem não me conhece, muito prazer. E para inteirar vocês também, esse é mais um evento da nossa Semana Paulo Freire, que está acontecendo online, né, devido à pandemia, devido à quarentena. E esse evento de hoje, ele foi planejado, foi pensado pelos alunos do segundo ano de TMA, e ele está sendo realizado pela escola inteira. Amanhã a gente ainda tem o resultado dos concursos fotográficos, e ontem a gente teve o vídeo feito pelo segundo DS, então vão lá no YouTube assistir, tá tudo disponível. Nosso palestrante já está chegando. Vão pegando aí as águas, os cafés, os chás, que já já a gente começa o nosso café literário. Ah, galera, se o som estiver ruim, se alguma coisa estiver dando errado, sintam-se à vontade aí pra dizer, por favor. Acho que ele chegou. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Tudo bem. certo A aqui. gente agradece a sua participação, Imagina, fica muito feliz com a sua presença hoje. eu que agradeço o convite. Não, não só em nome da sala do segundo meio ambiente, mas eu acho que em nome de toda a escola.
É o agradecimento geral. Muito obrigado, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Imagina. Para começar, então, eu gostaria de pedir para você se apresentar, para você dizer quem você é, qual que é a sua história na sua pesquisa, enfim. Claro, como você falou, meu nome é Vitor, eu sou de São Paulo, né? Mas eu conheço bem a região aí, porque minha família é do interior de São Paulo, né? Meu pai é nascido em Tatuí e tudo mais, então eu conheço bastante a região. Ah, a Rita, ela é esposa do Orfeu, que é meu padrinho, então foi daí que veio a conexão e ela acaba me conhecendo. Bom, eu sou de São Paulo e sempre estudei escola pública, né, na capital, na região, na Grande São Paulo. E eu comecei meu interesse por ciência nessa época, né? Quando eu estava no ensino médio e tudo mais. Daí eu dei a sorte que quando eu estava prestando vestibular em 2006, a Universidade de São Paulo, a USP, estava inaugurando um curso novo que chama Física Biomolecular, Ciências Físicas e Biomoleculares, no campus de São Carlos. Daí passei, fui para São Carlos. Daí lá fiz minha graduação, depois mestrado, doutorado. Daí meu doutorado eu fiz parte dele na Holanda, estudando uma técnica nova, que até ganhou o prêmio Nobel em 2017, que chama criomicroscopia eletrônica. Depois voltei para o Brasil, terminei meu doutorado em 2017. De lá fui contratado pelo Harvard Medical School em Boston para trabalhar como pesquisador por um ano. Trabalhei lá estudando ciclo circadiano, que é tipo entender como que a gente dorme, acorda, etc. E depois, em 2018, eu mudei para Toronto, que é onde eu estou hoje em dia, trabalhando como pesquisador na Universidade de Toronto, no laboratório de virologia estrutural. Eu acho que é isso. Entendi. Nossa, é uma longuíssima caminhada na área da pesquisa. Pois é, eu fui pulando de país para país. Eu acho que já deu de mudar tantos países assim. Vamos ver qual que é o próximo. Gente, eu acho que o pessoal que está assistindo e que quer seguir carreira de pesquisa, assim, fica encantado com a sua trajetória, de verdade. É que eu acho assim, falando especificamente da minha trajetória, eu não tenho nada que reclamar, né? Ela foi uma trajetória que acabou fluindo meio que naturalmente. Só que não vamos esquecer que tem vários pesquisadores no Brasil que também têm a oportunidade de fazer pesquisa tanto no Brasil quanto fora, né? Só que, obviamente, existe uma distinção muito grande do que um pesquisador é reconhecido no Brasil ou é reconhecido fora do Brasil, né? Então, Sim, sim. é... Inclusive, desculpa, eu Então, cortei claro, você. claro, não, pode ir. É que a primeira pergunta que a gente selecionou e que a gente fez é justamente sobre isso. A gente fez até que bastante perguntas, então você vai ser um pouquinho bombardeado. Tudo bem, é sempre um prazer. Eu prometo tentar ser rápido e não falar tanto. Não imagina, no seu tempo. A primeira pergunta seria assim: fazendo um comparativo com a profissão de pesquisador e com a divulgação de pesquisa científica entre o Brasil e outros países, quais são as suas considerações? O que você acha que tem de dificuldade no Brasil, que não tem fora, que tem de qualidade no Brasil, que não tem fora? Então, falando primeiro em termos de pesquisa, né? Se a gente pensar na massa trabalhadora, né? Ou pesquisador em si. São alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, pós-docs, pesquisadores, professores universitários, alguns centros de pesquisa. O Brasil, infelizmente, ele possui uma mentalidade de não favorecer a pesquisa e desenvolvimento do país, né? Então, ele não olha para esse lado. Então, como a gente pode ver, a maior parte da nossa indústria, ela não pensa em setores de pesquisa e desenvolvimento. Ela acaba sendo muito aquém nesse quesito. Ela acaba sendo muito mimetista. Ela só copia o que já é de fato estabelecido em outros países, né? Então, por conta disso, a pesquisa, ela não passa a ter aquela devida importância. E isso acaba sendo complicado, porque o governo em si, ele não reconhece pesquisador como uma profissão, né? Então, vários cursos, várias formações, como por exemplo, a minha formação, ela é de físico, né? Físico biomolecular. Só que especificamente não existe a profissão físico no Brasil. É um exemplo.
né? Não existe um conselho regional, não existe nada. Então, infelizmente, a gente acaba ainda estando, o país acaba ficando defasado em termos de entender o que é um pesquisador e qual que é a importância da pesquisa para o desenvolvimento do país, certo? Então, existem excelentes pesquisadores brasileiros que fazem pesquisa de ponta, não só no Brasil, mas principalmente fora, né? Inclusive, teve uma publicação da The Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas em termos médicos. Ela publicou essa semana um editorial que ela comenta que existem cientistas brasileiros brilhantes fazendo pesquisa fora do Brasil e que infelizmente eles não são reconhecidos dentro do país e muito menos pelas políticas públicas que são estabelecidas com a classe, né? Então, a pesquisa no Brasil ela acaba sendo um pouco defasada por conta disso. O brasileiro, o pesquisador brasileiro, ele não é reconhecido como profissão. Ele faz isso muito por paixão, ele trabalha arduamente, muitas vezes sem dinheiro, sem condições de fazer um experimento, só que ele faz a coisa acontecer, né? Daí existem vários outros problemas, como por exemplo, você tem que planejar o experimento com 3 meses à frente, porque você vai comprar um reagente, o reagente não é produzido no Brasil. Então ele vem dos Estados Unidos, ele vem da Europa, leva 3 meses, às vezes chega, já está degradado, não é o que você espera, não tem como devolver. O real frente ao dólar, tipo, ele é um valor muito abaixo, então você acaba pagando muito caro pro que você precisa, né, pro insumo que você precisa pro laboratório. Todos esses percalços, né? Daí, fazendo contraponto, por exemplo, tanto na Holanda quanto em Boston, nos Estados Unidos e aqui no Canadá, se você quer comprar um reagente, em geral você tem ele numa loja dentro da universidade. Então você já tem um estoque à sua disposição. Além disso, se você compra e ele está vindo de algum lugar, ele chega numa fase muito curta. Ele chega num período tipo de uma semana, 10 dias. Então a ciência está sempre rodando. E existem grandes financiamentos para isso. Quando eu estava em Boston, cada um no laboratório tinha uma faixa mínima de consumo de aproximadamente US$ 30 mil por semana. Então, é uma coisa que você para pensar hoje em dia com a cotação que está o dólar, US$ 30 mil são absurdos, quase 200 mil reais de consumíveis. Então, tipo, é, Pois é. é um paraíso para fazer pesquisa, porque você tem financiamento, né? Agora, por outro lado, que é a parte da divulgação científica. Depois a gente pode voltar, eu não sei se eu respondi completamente a diferença entre Brasil e Estados e fora do Brasil, mas principalmente o brasileiro trabalha tão duro quanto qualquer outra nacionalidade, às vezes até mais, só que a gente não tem recursos no Brasil e a gente não é reconhecido no Brasil, né? Em contrapartida, a gente acaba sendo reconhecido fora do Brasil. E com relação à divulgação científica, é uma coisa muito importante, porque qualquer descoberta feita fora do Brasil, em qualquer centro de pesquisa, ela acaba sendo divulgada de uma maneira que causa um impacto na sociedade. Então, eles têm, sim, tipo, um setor de comunicação da universidade, até do próprio laboratório e tudo mais, que tenta trazer isso da linguagem científica para a população, né? Transformar isso em algo palpável, que no Brasil ela é um pouco defasada, né? Daí a ideia da gente criar esse canal, o Pretty Much Science, é justamente isso, porque existem duas esferas, né? A esfera dos pesquisadores aqui e a esfera da sociedade aqui. E muitas das vezes elas não se conversam, né? O pesquisador ele publica um artigo científico muito complicado, linguagem rebuscada, e às vezes a população não entende o que aquilo vai mudar na vida dela. Então, a ideia de criar esse canal de comunicação, e eu acho que alguns outros canais de comunicação científica vêm surgindo, é justamente isso: você pegar o que está sendo criado na ciência, sendo descoberto na ciência, e transformar isso num linguajar simples e palpável para a população. Então, a sociedade em geral começa a entender e gostar da ciência do modo geral, porque agora eles entendem qual que é a aplicação que a ciência pode ter na vida deles. Isso já acontece em vários países que tem um setor de comunicação científica um pouco mais avançado, mas no Brasil, infelizmente, ainda é muito aquém. Muito por conta que os artigos científicos, eles são em inglês. Então, países que falam a língua inglesa, eles já têm essa facilidade muito simples, né? No Brasil, infelizmente, não são todas as pessoas que têm oportunidade de saber inglês. Então, você tem que literalmente pegar o que foi publicado, traduzir isso não só do inglês para português, mas numa linguagem simples. E a partir daí você faz isso ser entendível pela população em geral. Sim, eu ia citar também, né, porque você tem um Instagram, o Pretty Much Science,
que faz esse diálogo com as pessoas que não estão dentro da universidade, Exato. porque geralmente a linguagem às vezes até muito complicado para quem não está acostumado. E assim, não é porque alguma coisa saiu da universidade e foi parar nas mãos do público, foi parar na mão das pessoas em geral, que aquilo perde a credibilidade que aquilo Exato. precisa ser. De alguma forma, assim, perder qualidade, né? Exato. Mas a situação aqui no Brasil, realmente, é complicada. A gente está vendo vários cortes, assim, da CAPES, do CNPq, cortes absurdos, não só na área de humanos, mas na área, assim, de pessoas que trabalham com física, com química. Essas áreas realmente estão sendo bem deixadas de lado. Se você me permite só fazer dois comentários. Um é o Instagram não é meu. Nós somos um time, nós somos uma equipe, eu faço parte, mas nós somos em 4 pessoas, a Isabela, o Maurício, a Camila e eu. Nós somos os fundadores. Eu não entendo nada de rede social. Eu ajudo na produção de material da parte científica. Daí a Camila é a nossa designer principal junto com o Maurício, eles que fazem todas as artes e tal. Mas daí a ideia é a gente tem 2 pessoas mais voltadas para a ciência, que sou eu e a Isabela, e a gente converte isso num linguajar mais simples, para a gente fazer com que as pessoas Uhum. entendam, né? E com relação aos cortes, se eu não me engano, há um ano e pouco atrás eu estive no Brasil para dar uma palestra e eu fui convidado a fazer uma reportagem, mais ou menos sobre esse assunto que a gente está conversando. E pediram para eu comparar o nível de pesquisa no Canadá, onde eu estava, o nível de pesquisa no Brasil. E uma das minhas primeiras frases é assim: o Brasil tem que entender que ciência não é custo, ciência é investimento. Então, a partir do momento Com que você certeza. coloca um financiamento na ciência, você não vai pegar esse avanço científico amanhã, mas isso vai te beneficiar muito daqui 20 anos, 30 anos. E a Então, gente está vendo isso agora, né? Nesse exato, momento, pandemia, nossa, não tem um momento mais necessário. explicativo do que esse. Exato. É, Então, isso é uma coisa que mas, as políticas públicas precisam melhorar bastante. sim, as próximas perguntas vão mais ou menos nesse caminho que você estava contando pra gente. E a próxima é: como fazer com que produções acadêmicas alcancem o público fora das universidades com uma linguagem que desperte curiosidade? Uhum. Como que você acha que dá para fazer isso fora do Instagram também, né? Que no caso é o que você faz É, e as outras sua equipe faz. e isso é um sério problema, porque eu sempre falo isso, inclusive nas reuniões com o pessoal do Pretty Much, que é assim: a população em geral ela gosta do resultado da ciência, só que ela não gosta da ciência em si. Porque a ciência é muito técnica, né? A ciência é muito chata às vezes. Porque a ciência fala, eu fiz isso de controle, eu fiz aquilo outro, né? E as pessoas às vezes não querem saber isso. As pessoas querem, isso vai salvar minha vida ou não vai? Como que isso vai acabar com a Covid? Como que isso vai fazer aquilo? Então, em geral, as pessoas elas gostam bastante do produto da ciência, mas não do que a ciência, do tempo e o que a ciência produz nesse meio tempo, né? Então, é muito complicado para a gente. Na pandemia, o que está acontecendo é, cada uma das coisas que vem surgindo, a gente acaba vendo como isso está sendo aceito pela comunidade científica, se é verdadeiro ou não, julgando as informações e escrevendo isso de uma maneira simples, usando um linguajar não técnico. Ou pelo menos tentando, que às vezes é meio complicado e você acaba caindo no jargão de laboratório, né? Mas só que na maioria das vezes você tenta transformar isso e escrever como se estivesse escrevendo para sua avó. Então a gente sempre faz aquele exercício de tipo, explique sua tese de doutorado para sua avó em 3 minutos, que é horrível, né? Que tipo é muito complicado pra gente. Porque, em geral, o cientista ele não tem um linguajar muito simples, né? Mas a gente tenta fazer isso. Daí, uma próxima etapa que o Pretty vai fazer, e assim como qualquer meio de comunicação científica tem feito, assim como canais importantes que vocês devem acompanhar, como o Atila e outros, é você pegar uma ciência que não é só relacionada à pandemia, mas uma ciência mais básica, que pode ser relacionada a qualquer outro assunto, saúde, economia, ciências sociais, natureza, evolução, etc. E escrever isso de uma maneira que atraia a atenção da pessoa. Então, isso é muito, por exemplo, da nossa equipe, tanto eu quanto a Isabela, nós não temos formações de jornalismo, né? Então a gente acaba batendo muito nisso de como que a gente tem que transformar isso de uma maneira que é
correta, cientificamente falando, mas que chame a atenção. Então isso fica um pouco mais para a Camila e para o Maurício, que eles, por serem parte da equipe que não tem uma formação de cientista, eles olham e falam, ó, isso está muito técnico, isso não está técnico. Eu acho que a gente pode explorar mais desse lado, a gente não pode. Então a gente tem essa linha editorial que vai e volta, que eles acabam filtrando o que a gente escreve, e a gente acaba depois conferindo se a informação não foi alterada do sentido científico, né? Então esse back and forth que a gente acaba fazendo é interessante para a gente conseguir ver os dois lados, né? Botar informação técnica e ao mesmo tempo ver o lado de uma pessoa que não está dentro da ciência. Só que sim, é um desafio e a gente está aprendendo ainda. Tem algumas pessoas que são mais conceituadas, né? Com alguns canais de divulgação científica já bem estabelecidos. E eu acho que com o tempo, conforme a pandemia for diminuindo futuramente, e a gente começar a entrar em outros assuntos, a gente vai conseguir adaptar a linguagem para fazer com que o público continue tendo interesse. Sim, eu acho que, assim, quando as pessoas veem que não precisa ser um bicho de sete cabeças entender ciência, e pode ser até uma coisa legal, pode ser uma coisa muito divertida, que faz parte do seu dia a dia, quando elas veem que aquilo tem uso também para o que elas fazem, aquilo tem uso, às vezes é uma curiosidade que elas não faziam ideia, mas que tem algum uso na vida delas. Eu acho que isso ajuda muito Sim. A fazer essa divulgação científica para as pessoas que não têm muita vontade, que não têm interesse, assim. Uhum. E uma coisa importante é a ciência em geral ela não é imediatista, né? Então quando a pessoa vê essa divulgação que foi feito um achado, uma descoberta, o que isso vai impactar não amanhã, mas o que isso pode impactar na vida dela daqui 5, 10, 15 anos, né? Porque muitas vezes descobertas feitas há 20 anos atrás estão sendo utilizadas agora. Não é algo que por exemplo, numa situação de pandemia, de novo, você tenta achar essa solução o quanto antes. Mas no mundo normal, o que você faz é você já tem uma vinda do seu pensamento científico e de descobertas, onde num certo ponto isso vai resolver um problema lá na frente, né? Então, esse passo a passo, ele demanda tempo e demanda investimento. Então, as pessoas, quando olharem para a ciência, elas têm que olhar para a ciência com duas coisas. Primeiro, senso crítico. Segundo, calma. Porque as coisas são num estágio mais lento, né? Numa velocidade mais lenta. É verdade, com certeza. Bom, a próxima pergunta. Deixa eu ver. Você acredita que são válidos, assim, investimentos até governamentais, investimentos nessas maneiras diferentes de se divulgar a pesquisa? Porque, falando um pouco assim, do investimento de bolsas e essas coisas, né, é tudo dentro da universidade. Você acha que investimentos fora, para pessoas que fazem conteúdos como o que você e as pessoas que estão no Pretty Much Science estão trabalhando, você acha que isso é importante? Sim, por várias razões. Primeiro, para mostrar que cientista ele não está na balbúrdia de fato fazendo alguma coisa, né? Para mudar o senso, para mudar o senso comum de muitas pessoas, né? Que eles têm esse pensamento comum de que a ciência nada mais é do que um cara dentro de uma banheira, ele descobre alguma coisa, sai correndo pelado na rua gritando eureka. E não é assim, né? Isso demanda várias horas de laboratório, várias noites mal dormidas, tipo queda de cabelo, como você pode ver, e vários outros problemas de saúde que às vezes eles vêm acometidos com o estresse da ciência. Porque a ciência, ela é estressante. Porque você precisa, sim, dessa gana de buscar o conhecimento e tudo mais, e às vezes experimentos levam meses, experimentos levam dias, você lê artigo, você lê coisa, você vê coisa certa, você vê coisa errada, você está trilhando esse caminho, de repente você muda, tudo isso demanda tempo, demanda noites, etc. Pois bem, voltando à questão do financiamento, existem sim alguns fundos, por exemplo, eu vou citar um no estado de São Paulo, que é o CEPID da FAPESP, onde quando você pega essa verba para fazer pesquisa, você tem uma alocação que é feita é um pacote desse dinheiro que ele só pode ir para essa divulgação.
Então, é o que o pessoal chama de projetos de extensão e divulgação. Então, você tem essa grana alocada que você pode utilizar isso simplesmente para a divulgação do que foi descoberto a partir daquele investimento, o que é ótimo. O problema é que muitas das vezes os pesquisadores, de novo, eles têm algumas dificuldades de transformar isso de uma maneira atrativa. Então você acaba fazendo a divulgação não tão eficaz, né? Que quando você faz a divulgação, você quer que o público que veja essa divulgação entenda e se interesse, né? Então, o que acontece muitas vezes, eles usam esse dinheiro, esse financiamento para criar essa divulgação, só que de fato eles não fazem isso de uma maneira efetiva, né? Obviamente que depende do cientista desenvolver a comunicação, depende do cientista saber como que ele vai aplicar essa linguagem para o público em geral. Só que a gente entende que muitas vezes eles não conseguem desenvolver isso. Existe um financiamento, se eu não me engano, que nós do Pyramid Science nós estamos interessados futuramente, que é um financiamento do Instituto Serra Pilheira, que também é voltado para a divulgação científica. Então, existe sim um financiamento, só que ele é muito baixo, ele é muito pequeno, né? Divulgação custa? Custa. Custa quanto? Por exemplo, o que a gente está fazendo até hoje dentro do Pyramid Science, a gente não ganha lucro nenhum, né? E a gente praticamente tem um custo mínimo, né? Que a gente está bancando isso por hora. Estamos aceitando patrocinadores. Aproveitar o momento de merchan. Mas, daí, a questão do custo, vamos supor, um laboratório de pesquisa que tem um site legal, que consegue fazer essa divulgação, que consegue entrar em contato com o público, trazer as pessoas para dentro do laboratório para ver o que eles estão de fato fazendo ali dentro, já é um canal de comunicação. Então não precisa fazer aqueles vídeos mirabolantes, não precisa ser algo muito extraordinário. Você precisa fazer algo, mesmo que simples, para aquele nicho de pesquisa que você faça, só que seja efetivo. Então, sim, é importante ter um investimento, mas você não precisa ter um investimento tão grande, né? Então, a gente precisa sim fazer com que os cientistas melhorem esse canal de comunicação com a sociedade. Nossa, uma coisa muito importante, né? Só para ressaltar o que você falou, que é para que, assim, esses investimentos, eles digam para a sociedade que pesquisadores são valiosos, né? Caramba, tipo, a gente precisa deles. E para também, como é que eu posso dizer? Para dar crédito para pesquisadores também que, tipo, conseguem fazer essa ligação para fora, porque a gente sabe que, às vezes, não é tão fácil de transformar uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais complexa, em uma coisa de entendimento comum, de entendimento, assim, para todo mundo. Uma coisa que, Bom, próxima... só te interrompendo de novo, uma coisa que o pessoal precisa entender é assim, vamos supor, um cara que é físico teórico, ele está lá na sala dele escrevendo um monte de coisa no papel sulfite, e ele faz uma descoberta. Isso pode não alterar a vida da população do modo geral, certo? Porque normalmente a gente pensa em ciência, algo que é aplicado à saúde, que é aplicado a alguma coisa que pode construir um buraco negro, alguma coisa assim mirabolante. Mas às vezes o conhecimento ele é parte da ciência. Então, por exemplo, o que o Einstein fez da teoria da relatividade e tudo mais, as pessoas olham para aquilo e falam, tá, mas o que isso muda na minha vida? Lá em 1915, 1925, não mudou absolutamente nada, porque as pessoas não tinham uma aplicação para aquilo. Só que a base do GPS, a base da transmissão por satélite e tudo mais hoje em dia é baseado nisso. Ou seja, levou-se 50, 60, 70 anos para as pessoas verem qual que era a importância do que um cara fez um dia numa folha de papel. Então, o que as pessoas precisam entender, o que é divulgado como ciência é conhecimento. E conhecimento é o maior bem que o ser humano pode ter. Assim, só para falar um pouco também sobre o quanto isso está presente na minha vida, porque eu tenho uma irmã, eu acho que ela está assistindo agora a live nesse momento, e ela cursa letras. Uhum. E, assim, eu acho que de tanto conversar com ela e de tanto entender que, porque, né, ciências humanas, desvalorizada pra caramba, Sim. e de tanto entender e conversar que às vezes, assim, por exemplo, descobertas feitas na área de linguística e tudo mais, as pessoas não dão valor. E é uma coisa, é um conhecimento, é uma coisa tão importante quanto os outros, assim. Uma coisa que eu sempre adoro comparar é assim, história.
todo mundo fala, para que eu vou aprender história? Uma das principais frases é assim, ó, você aprende história para você não cometer os mesmos erros. Então, Sempre, sempre. é muito importante você entender o que aconteceu, você refletir qual foi o cenário, por que aquelas decisões erradas ou certas foram tomadas, e tentar minimizar isso. Ou seja, história que muitas vezes as pessoas acham super, mas já aconteceu, o que vai alterar na vida da gente? Não, se você entende a sua história, você consegue planejar para você não fazer o mesmo erro. Então, é fundamental que Sim, exista, assim, pesquisa, gente estudando só. Quando eu morei em Boston, eu dividi apartamento, só que você vai deixando, eu vou falando, tá? Eu dividi apartamento com um britânico, fluente em chinês, em mandarim, que o doutorado dele era entender a antropologia chinesa. Ou seja, ele era um antropólogo chinês. Ele era britânico. Falava fluente chinês. E ele entendia mais da sociedade chinesa do que os chineses. Então, ele entendia como que a ideia da sociedade comunista, como que o pensamento comum era afetado pelo que vinha de cima do governo. E eu achava aquilo brilhante. Daí eu via a tese dele, eu olhava para as coisas que eu fazia, não tem relação nenhuma. Mas só que era super interessante eu conversar com ele, a gente discutir essas coisas, para você aprender. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você tenta entender essas coisas, mais você consegue ter uma mente aberta a qualquer outra perspectiva do mundo. Né? Então, o conhecimento é sempre sim. importante. E assim, a gente está na Semana Paulo Freire, Uhum, e esse, inclusive, era um dos conceitos que Paulo Freire dizia, é um dos conceitos que ele pregava, de uhum, que a educação está diretamente ligada com a liberdade. A educação é um mecanismo de se exercer a liberdade, de se ter a liberdade. exato. Então, assim, quando você tem acesso a conhecimentos de qualquer área, aquilo vai gerar um interesse, aquilo vai fomentar uma crítica, Senso crítico, né, exato. para você. Então, a próxima pergunta é com relação à última que a gente fez, que foi sobre os investimentos nas diferentes formas de divulgação científica. E Uhum. a pergunta é: e você acredita que investimentos na ciência possam aumentar quando esses assuntos se tornam mais populares? Então, você acredita que, à medida que as pessoas têm mais conhecimento da produção científica, têm mais conhecimento e são mais interessadas, você acredita que os investimentos possam aumentar também? Tá, então, primeiro, parabéns pelo nome da semana. Semana Paulo Freire, muito mais do que merecido o nome. Daí, com relação à pergunta. Eu vou começar a resposta utilizando um exemplo que aconteceu aqui em Toronto, que eu achei sensacional. Assim, ó, até dezembro do ano passado, já tinham existido alguns surtos de corona, né? O SARS e o MERS, há 17, 20 anos atrás. Só que como tinha matado só, sei lá, 800 pessoas no Oriente Médio, na Coreia, ninguém deu muita bola para isso, né? No meu departamento tem um professor que ele é especialista em corona. Ele trabalha com Covid há mais de 30 anos. Ele entende não Covid, desculpa, mas a família corona, né? A família de vírus. E ele entende muito. O laboratório dele estava morrendo, porque ele não tinha investimento. Porque as pessoas não investiam em corona, eles não tinham interesse nisso, né? Então, o laboratório dele só tinha um pós-doc e uma técnica. E ele estava mantendo o laboratório como podia, e às vezes, tomando café com ele comentava que já estava pensando em aposentar. Daí surgiu a pandemia, em dezembro. E de lá para cá, ele recebeu alguns milhões de dólares em investimento. Porque Meu ele é Deus. uma das pessoas que mais entende de corona no planeta. Então você entende que as pessoas que controlam o dinheiro, elas tentam tapar o buraco. Elas não pensam em você desenvolver aquele pensamento para um momento que você precisa. Né? Então, ninguém investia em corona porque era uma doença que matou pouca gente, ela era endêmica, ela não se disseminava para o planeta inteiro. Mas a partir do momento que você tem um vírus novo que tem esse poder que está tendo agora, você muda o seu interesse. Ou seja, e ele começou a ganhar muito dinheiro. Se você fizesse pesquisa, sei lá, década de 90, você tinha que trabalhar com HIV. Você tinha que trabalhar com AIDS. Porque toda a pesquisa, todos os fundos estavam voltados para aquilo. Hoje em dia é muito voltado para câncer, imunoterapia, coisas desse tipo. Então, existe sim a demanda, né? Porque vamos pensar que ciência acaba sendo business, né? Acaba sendo um negócio. Ou seja,
você tem aquele nicho da ciência que ela vai ser voltada dada a demanda. Então, por exemplo, câncer. Hoje em dia é muito mais fácil o diagnóstico. Várias pessoas acabam tendo o câncer diagnosticado. Então, aumentou-se os índices de pessoas que vêm a óbito por câncer. Então, câncer acabou se tornando uma das pesquisas mais bem financiadas do planeta, né? Então, você tem sim esse balanço. Daí, obviamente que o tanto de dinheiro que você tem que ser distribuído de uma maneira preferencial para aquilo que você está procurando, né? Para alguma doença que seja emergencial, alguma coisa do tipo. Não vamos dizer que é a maneira mais justa de todas, né? Então a ciência não é socialista, não é comunista, a ciência ela é totalmente capitalista. Então você tem que ter um mecanismo que você consiga sim fazer a sua pesquisa ser interessante no nível que consiga investimentos. Não adianta você, por exemplo, existem vários pesquisadores que trabalham com nichos muito específicos que infelizmente eles não conseguem financiamento justamente por isso, que não existe o interesse comum. Mas agora, não existe o interesse comum por quê? Porque a divulgação ela é mal feita? Ou porque aquilo de fato não vai criar nada de extraordinário, não vai desenvolver nada extraordinário para a sociedade? Como eu mencionei, qualquer conhecimento é válido. Se a gente parar para pensar em Darwin, a coroa britânica pagou pro cara ficar quase 10 anos dando passeio de barco para ele voltar com um livro que revolucionou a sociedade. Mas você imagina, foram 10 anos de financiamento para o cara dar a volta ao mundo. E a gente, tipo, a coroa, o pessoal da Royal Academy, eles não sabiam se ia dar certo ou não. Eles não faziam ideia o que ia sair de lá. Então, às vezes, existe sim esse contrassenso de tipo, a gente olha para aquilo que a demanda é maior e põe investimento nisso, mas de fato você precisa olhar para tudo. Porque, como a gente colocou na resposta anterior, conhecimento é o maior bem. Seja ele um conhecimento de como você cura o câncer, seja ele um conhecimento de como que uma abelha poliniza no Mato Grosso do Sul, sabe? Tipo, um exemplo, assim, totalmente discrepante. Mas cada pedacinho de ciência é importante e deveria ser valorizado. Eu entendo que o sistema não é assim, tudo mais, eu sou idealista, mas vamos pensar tipo Paulo Freire no mundo ideal, isso é o que deveria acontecer, todo mundo receber o mesmo tanto de dinheiro, mas infelizmente não é assim que acontece. Pois é. A próxima pergunta é a seguinte. O que você acha, na verdade, quais você acha que são os riscos de uma sociedade que não leva a ciência a sério, que não vê a ciência assim como um mecanismo de desenvolvimento e que acredita assim que um país não possa crescer, que uma sociedade não possa crescer com ciência? Quais os riscos? Eu acredito que assim no momento que a gente está vivendo agora, isso está um pouco mais claro, porque a gente está vendo que se pessoas como o seu amigo que pesquisavam o coronavírus há muito tempo, né, a família, na verdade, né, que se tivessem recebido investimento há um tempo atrás, talvez a gente não teria um cenário um pouco diferente. Com certeza. E quais os riscos que você acha que uma sociedade pode ter? Assim, eu vou ser meio polêmico agora. Eu acho que a gente precisa entender a ciência, não o ponto final dela, né? Então vamos pensar a ciência como sendo o ponto final de uma linha de educação, né? Então, para o cidadão entender qual que é o valor da ciência, ele tem que entender qual que é o valor da educação. Porque a ciência e a educação eles estão intrinsecamente relacionados. Ciência nada mais é do que você olhar para aquilo e aprender, certo? Você aprende com aquilo. Então, eu acho que, pensando assim, se a gente tem uma educação básica de qualidade, que a pessoa se desenvolve e vem para uma educação de ensino médio, depois ela entra numa universidade de qualidade, ela consegue entender no final o valor da ciência. A partir do momento que você quebra essa linha, que você tem pessoas que não formam esse senso crítico, elas não criam esse senso crítico, que vem lá do essencial, do dia a dia, do maternal quase, que ela tem que entender o que é certo, o que é errado, os porquês das coisas, e vir desenvolvendo o senso crítico dela.
até a linha final, que é ela pegar e entender o porquê que é importante tomar vacina de sarampo. Por que que é importante ficar em isolamento social? Esse tipo de coisa é uma defasagem que, infelizmente, a sociedade, não estou só fazendo uma crítica ao Brasil, mas a sociedade como um todo, ela teve essa quebra de desenvolvimento de pensamento crítico. Então, a partir do momento que você tem esse desenvolvimento de pensamento crítico que vem progredindo, e você consegue entender o porquê das coisas e muito mais, você consegue olhar para uma mídia social, você consegue olhar para um WhatsApp e julgar, ter o discernimento de falar, bom, o pH do abacaxi não pode ser 11, ou alguma coisa do tipo, fazer gargarejo com água oxigenada não vai matar o corona da minha garganta. Esse tipo de informação, isso vem do seu senso crítico. Infelizmente, isso vem da defasagem que a educação no Brasil causou. Né? A gente pensa muito em colocar pessoas na universidade para terem diplomas, só que a gente não pensa na formação da pessoa como um todo. O que a pessoa de fato desenvolveu de senso crítico de lá até aqui, certo? Então, hoje em dia, informação, ela é boa, porque é muito rápida, é muito fácil você obter informação. Hoje em dia, você ouve todo mundo falar, dá um Google, é simples. Você consegue obter informação. A questão maior é o quão boa é essa informação. Ou como você pode julgar essa informação. E isso é de indivíduo para indivíduo. Né? Exato. Porque assim. Exato. O indivíduo precisa desenvolver esse senso crítico de olhar para uma informação que está no Google, olhar para uma informação que chega numa corrente de WhatsApp, olhar para um post de um Instagram ou de um YouTuber ou alguma coisa do tipo e julgar se o cara está falando é certo ou não. Não existe. O cientista, eu acho que é o cara que ele tem esse pensamento que assim, não é feio ele falar eu não sei. Só que ele vai atrás da resposta. A partir do momento que você fala eu não sei, você pega e fala, bom, então vamos tentar saber. E você vai atrás dessa informação. Então a ideia é, quando você perde esse desenvolvimento de senso crítico ao longo da sua formação educacional e você tem uma geração de pessoas que acreditam em tudo que chegam, principalmente que chega na mão delas por mídia social, é complicado. Então você tem corrente anti-vacina, você tem pessoas que acreditam em tudo que vê no WhatsApp, você tem pessoas que acreditam que salão de beleza é essencial, etc, etc, etc. Então, o desenvolvimento... E agora, a gente... Desculpa cortar você, mas eu vejo, pelo menos na minha família, que a educação das pessoas mais velhas está refletindo nisso agora. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas mais velhas disseminando essas notícias falsas, talvez por não ter um conhecimento, não ter esse senso crítico apurado. Exato. E aí, o momento de agir é agora, o momento de melhorar a formação do indivíduo durante todo o período em que ele está na escola, enfim, é agora, porque se alguma coisa parecida, ou até não parecida, acontecer daqui a alguns anos, é aí que a gente vai ver. É aí que a gente vai entender por que foi importante. Exato. Então, por exemplo, comparar números. O Brasil teve tantas mortes, a Suécia teve muito menos. É meio injusto, porque a gente não consegue comparar o nível educacional das pessoas lá. O que a pessoa lá conseguiu interpretar de senso crítico, o que você no Brasil consegue interpretar de senso crítico. Então, cada país, cada pessoa, cada região do Brasil tem um pensamento diferente. Então, eu acho que o fundamental que está faltando hoje no Brasil como um todo é esse continuismo da formação do indivíduo. Não é nem formar o cara saber o que é Bhaskara, mas é formar ele olhar para algo e ter senso crítico de se aquilo faz sentido, se não faz, se aquilo é certo ou se não é, e da onde retirar as informações corretas. E não é uma educação que impõe goela abaixo aos alunos, que aquilo é aquilo e pronto. Você ensina mostrando para as pessoas todos os pontos de vista para que ela faça a interpretação daquilo, porque senão a vida dela vai ser sempre assim. Ela vai pegar uma informação como verdade e aquilo vai acontecer, não tem jeito. Infelizmente. A última pergunta, eu acho que é a última pergunta, eu esqueci de falar, mas se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui, pode deixar também. Como você acha, na verdade fazendo um contraponto também à última pergunta, como que você acha que as pessoas podem ser livres com a educação? Como que você acha que as pessoas exercem essa liberdade quando elas têm acesso ao conhecimento, quando elas têm acesso à pesquisa e
e afins. Eu acho assim, a única coisa que não tem limites na nossa vida, alguém vai escrever aí, a única coisa que não tem limite é a zoeira. Não, mas falando sério. A única coisa que não tem limites na nossa vida é o pensamento, né? Para você desenvolver o seu pensamento, para você desenvolver a maneira crítica de você ver as coisas, isso depende muito do que você sabe, certo? Então vamos assim. Ah, eu tenho um sonho. Tenho o sonho de construir um foguete. Mas como construir um foguete? Você precisa saber o passo a passo. Então, você vai lá, você vai entender isso, você vai entender aquilo, você vai entender, tipo, como que um foguete decola. Você vai ver filme de astronauta, que é as coisas hollywoodianas, que é as coisas loucura lá. Você vai procurar informações, certo? E você vai acabando construindo alguma ideia na sua cabeça, assim, meio que randomicamente, de como que essa coisa funciona. Beleza. A partir do momento que você tem a sua imaginação não tem limites, para você tornar a sua imaginação muito mais ampla, expandir os seus limites, você precisa de conhecimento, né? Então, voltando, o conhecimento ele vem sim da educação, mas eu não digo só a educação da escola, eu digo a sua própria educação. Ou seja, nada impede você de pegar um livro e ler, nada impede de assistir um documentário, nada impede você de ir lá, por mais que a informação não seja curada, digita tal coisa Wikipedia e olha o que está lá. Isso vai te ajudar a julgar e interpretar se, ah não, isso faz sentido, aquilo não faz. E comece a se perguntar se aquilo faz sentido ou se não faz. Eu acho que a principal motivação para expandir os seus limites é você começar a perguntar os porquês. A partir do momento que você começa, por que disso, por que aquilo outro, você começa a desenvolver. Eu lembro do. Igual uma criança. Né? Exato, exato. Igualzinho uma criança. E isso não tem limites, né? Eu lembro de um dia, era um domingo de manhã, daí um determinado senhor de uma religião bateu na porta da minha casa. E ele, conversando comigo, ele falou assim, ah, mas você acredita em Deus e tudo mais, tá? Nada contra a religião, nada. Mas daí ele falou, ah, mas como que você consegue explicar o milagre da fotossíntese? Daí eu comecei a pensar que, tipo, bom, eu sou um cientista, ele me falou que é algo divino. Mas na verdade eu sei que deve ter algum mecanismo por trás. Eu fui estudar a fotossíntese para eu conseguir entender e ter esse argumento. Então, essas pequenas perguntas teriam que motivar você a ir atrás da informação. Do tipo, ah, por que que fazer gargarejo com água oxigenada não vai matar o corona da minha garganta? Então você tem que ir atrás dessas informações. Onde que o vírus fica? O vírus fica na superfície? O vírus fica dentro da célula? O que que é um vírus? Daí, a partir do momento que você começa a se questionar, você começa a desenvolver esse senso crítico. Não assuma que tudo que você saiba é verdade. Inclusive tem um gráfico que eu adoro, que é um gráfico do chama Dunning-Kruger. Não sei se você, quem estiver assistindo aí, digita no Google. O Google ajuda, o Google é bom de vez em quando. Digita no Google Dunning-Kruger Graph, alguma coisa assim. Que ele é um gráfico que mostra o nível de confiança de uma pessoa referente ao que de fato ela sabe. E esse gráfico ele é mais ou menos assim. Ele começa do zero, uma pessoa que não sabe nada, não tem confiança de nada. Daí ele sobe e tem um pico. Uma pessoa que tem uma determinada conhecimento daquela área tem um máximo de confiança. Daí ele decai, ele tem um vale aqui e depois ele sobe de novo. A pessoa que está nesse pico, a pessoa que está aqui em cima, ela é a mais perigosa de todas. Porque aquela pessoa que ela acha que sabe tudo, exato. É aquela pessoa que está no grupo de família do WhatsApp e que fica mandando tudo como se fosse uma verdade absoluta. Porque o grau de conhecimento dela é pequeno, só que o grau de confiança é muito grande. Então, a única maneira que você consegue saber aonde você está no gráfico é, primeiro, se pergunte, faça uma autoanálise. De fato, eu sei tudo mesmo ou não? Eu posso melhorar? A gente sempre pode melhorar. Então você começa a ter uma noção de onde você está no gráfico. Depois, comece a perguntar para as outras pessoas o quanto você sabe. Se as pessoas começam a avaliar e te falam de fato, ah, você é muito bom nisso, você começa a acreditar que de fato você é bom naquilo e que você sabe aquilo. Então você começa a se localizar no gráfico. Só que o mais importante é você se entender e descobrir que você não é o cara que está em cima desse pico. Porque a partir do momento que você é o cara que está em cima desse pico, você está provavelmente disseminando informação errada. Provavelmente o seu ciclo imaginário ele é restrito. Você não tem uma mente aberta para conseguir enxergar os horizontes. E isso é a coisa que
falta muito, infelizmente, na sociedade, como um todo, de vários países, né? E você também, eu acho que assim, tem que ter uma certa coragem para fazer essas perguntas, porque Sim. quando você se dá conta de que talvez você não saiba tudo, de que talvez, né, só sei que nada sei, Mas essa é a principal pode ser premissa. meio frustrante. Mas isso é a principal premissa. Ninguém sabe tudo. É daí que todo mundo parte. Não, não existe uma pessoa que saiba tudo. Você não tem conhecimento nenhum. Por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum de artes cênicas. Eu não tenho conhecimento nenhum de artes, por exemplo, em geral. Eu consigo discutir história? Consigo. Consigo discutir geografia? Consigo. Mas eu não sou especialista nisso. Então, se eu discutir com um professor de história, ele vai saber muito mais que eu. Então, você tem que saber aonde você está para cada grau de conhecimento. Eu não tenho vergonha de vir aí e falar. Eu não sei nada sobre linguística, por exemplo, que você deu um exemplo. Eu sou péssimo de português. Então, esse tipo de coisa você consegue se mapear e entender. Então, de novo, o que falta hoje na sociedade é senso crítico. E o senso crítico não vai simplesmente com as informações que você obtém dos outros, mas da sua autorreflexão. Não tem problema algum você falar não sei. Sim. E falar não sei, mas buscando também, né? Porque senão você Lógico. fica Não, estático, não pode fica ser no mesmo lugar. acomodado, não pode ser acomodado. E, caramba, eu acho, assim, considerações finais aqui, que saber que vai ter sempre uma coisa nova para se aprender, saber que você vai sempre poder se preencher um pouco mais. Eu acho que isso já é motivação suficiente para as pessoas irem atrás, para as pessoas tentarem. Eu acho que o conhecimento ele é ilimitado, seja na sua área, seja em qualquer área. Então, se você acha que você já sabe tudo, vamos supor que você é uma pessoa que já acha que sabe tudo de tricô. Vá fazer outra coisa. Procure conhecimento em outra área. Quando eu falo em conhecimento, eu falo conhecimento em geral, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim, A partir do momento que você acha que você já é muito bom em alguma coisa, procure novos desafios. Leia sobre outras coisas. Saia da zona de conforto. Comece a entender outras coisas. E a partir do momento que você consegue acumular essas informações de diferentes áreas, isso te ajudará a criar um senso crítico. é verdade mesmo. Olha, eu acho que essa live já está se encerrando agora. Eu acho que já fazem uns 50 minutos que a gente está conversando por 50 aqui. minutos. E, enfim, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui para conversar com a gente, né? Foi muito importante mesmo. E pedir para você só uma última coisinha, para você dar umas dicas para quem quer seguir na carreira de pesquisa, de pesquisador, né? Para quem quer seguir nesse ramo. Claro. Primeiro, agradecer de novo o convite. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Sempre que precisar, estamos abertos a gente poder conversar, trocar essas ideias. Pessoal, siga-nos no Instagram, tá aí, Prima Science. Compartilhem, sigam, passa para sua família. A gente sempre publica histórias não, desculpa, posts e stories com informações que são baseadas em ciência. E agora, falando sobre quem quer ser um cientista. Primeiro, tenha muita paciência, porque a ciência ela é desgastante. Você tentar ser um cientista no Brasil, ele é muitas das vezes frustrante. Só que no fundo, é gratificante quando você vê que de fato você descobriu, você revelou algo que é importante. Então, a ciência, a beleza da ciência é isso. Você procura aquilo que ainda não foi descoberto. Você tenta entender aquilo que ninguém nunca entendeu. Então você está sempre à frente. Imagina que a humanidade ela está dentro de uma caverna escura. E o cientista é aquele cara que está indo na frente com a lanterninha, vendo uma pedrinha de cada vez. E a partir do momento que você vê cada uma dessas pedrinhas, você vai expandindo o seu horizonte, você vai expandindo o conhecimento da sociedade. E isso é importante. Então, se você tem essa vontade de ser aquela pessoa que está na fronteira, está descobrindo coisas que vão ser importantes para a sociedade como um todo, que vai sim ser relevante, mesmo que seja um grãozinho de areia que você descubra, é importante. Então, se você tem esse sonho, tenha paciência, muita força de vontade e qualquer coisa a gente faz uma sessão de terapia para a gente discutir os problemas relacionados com a ciência. Nossa, sim. Mas, então, acho que a gente
encerra por aqui. Agradecer o seu tempo, a sua Foi um paciência com a prazer. gente. Claro, precisando. Agradecer a todo mundo que assistiu também, né? Sim, muito obrigado pela audiência. Pessoal, muito obrigada pela audiência. É verdade. Parabéns pela semana novamente E e sucesso para vocês. muito obrigada para você também. Tudo de melhor na sua carreira, que você encontre bastante investimento, que você encontre bastante reconhecimento na sua profissão. Ultimamente está sendo encontrar mais paciência, né? Paciência ultimamente está se esgotando, mas só que vamos trabalhando nisso também. Pois é, pois é. Mas é isso então. Beleza. Obrigado, gente. Até mais. Adeus e até mais, pessoal. Muito obrigada por assistir, por ficar presente aqui com a gente. Até mais.